Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, nós vamos falar hoje aqui na nossa página da CTPOL sobre um tema que é complicadíssimo. O que é o divórcio? O que é o repúdio? O que é o adultério? Por quê? Porque eu vi alguém que comentou uma coisa, porque nós temos na página escrito, mas as pessoas leem uma coisa e elas interpretam outra. Então, eu gostaria que você compartilhasse nos seus grupos, porque esse estudo vai mudar a sua maneira de pensar. E já quero lembrar que isso aqui não é apologia à separação e nem incentiva divórcio, mas todo estudo que eu faço e toda aula que eu dou, a gente faz com que as pessoas sejam claras, esclarecidas dentro de um contexto bíblico e legal. Então, eu vou esperar entrar mais pessoas, porque já deu 11h30, na verdade, não dá nem para esperar mais. Mas outras pessoas receberão notificações de que nós estamos ao vivo. Nós tivemos uma aula hoje, tivemos 2.400 pessoas que passaram pelo vídeo, que visualizaram o vídeo. E esse vídeo eu não quero que viralize. Eu quero apenas que você entenda o que é essa questão de repúdio e divórcio. Certo? Por quê? Porque nós precisamos basear tudo na Bíblia. E a pessoa que questionou e até foi um pouco desrespeitoso aí na página, diz que conhece uma escola teológica e eu, como pastor, deveria fazer. Bom, ele talvez não saiba, mas eu tenho uma própria escola teológica e essa história já tem mais de 12 anos. Nós formamos pessoas do mundo inteiro. Nós damos aula para batista, assembleiano, quadrangular e já dei aula até para o pessoal da Igreja Universal do Reino de Deus, estudaram comigo. Então, uma pessoa falar isso e dizer me indicaria uma escola é porque ele não conhece a gente, não sabe a nossa história. E depois, sei lá, eu bati no perfil, ele estava fazendo um vídeo bem na hora que pediram para ele, que ele vai trazer um esclarecimento sobre a questão do divórcio, porque tem 75% dos evangélicos se divorciando, então ele vai trazer um vídeo porque Deus revelou e falou para ele. Bom, primeiro, não vem falar sobre revelação porque eu quero Bíblia. Quero que a pessoa me prove na Bíblia, não o que Deus disse e dirigiu ele falar. Deus não vai me dirigir a falar nada que vai contra a sua palavra. E isso é fato. E isso é verdade. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Boa noite, Douglas. Obrigado. Compartilha. Esse tema é polêmico. Então preste muita atenção no que eu vou estar dizendo, no que eu vou estar falando. Compartilha com o máximo de pessoas aí, porque nós vamos voar, tá certo? E esse tema é repúdio e divórcio. Pode ou não pode? Quem se divorcia vai para o inferno? Quem separa vai ter que ficar solteiro por resto da vida? O que é isso, na verdade? Porque casamento agora virou base para salvação. Se a pessoa estiver casada, ela é salva. Se ela se separar, vai para o inferno. Eu não entendo essas questões aí. E por não entender, eu fui buscar. Boa noite, Lúcia. Compartilha lá no grupo lá das Filhas do Rei, viu? Vai ser muito bom. Então, veja, antes de começar esse tema, gente, esse aqui é o nosso livro da CTPOL. Tá vendo? As pessoas estudam nessa apostila comigo, só esse livro, 8 meses a 1 ano, só nessa apostila. Marcos João, boa noite. Só esse aqui, esse Clairo, boa noite. Esse livro, esse livrinho, é o livro do meu curso básico todo. Hoje, quem assistiu a aula
viu que nós damos aula dentro dele e nós levamos aproximadamente quase 2 horas, 1h50, para falar 1,5 página. O Guilherme estuda com a gente, sabe. Esse é o livro da CTPOL, tá certo? Quem estuda com a gente, se é online, recebe ele em PDF. Se é presencial, tem que ter apostila para acompanhar, tá certo? Esse é o nosso livro e tem gente fazendo escola, nós temos núcleos, os professores estão trabalhando. E esse aqui é o meu nome. O Ivanil lançou um livro, O Tabernáculo, tá certo? Então, para quem gosta de figuras, Antigo Testamento está aí. Bom, conversas à parte e vamos ao que interessa. Então, a partir de agora, aperte o play e avise os seus amigos que vai começar a nossa aula sobre diferença entre repúdio e divórcio. Está preparado? Pegue a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 e 2, que diz assim, Deuteronômio, se você quiser escrever aí a referência, escreve, que é bom para os outros que forem entrar, acompanhar. Deuteronômio capítulo 24 fala acerca do divórcio, dos penhores, dos roubadores e da lepra. 24 Deuteronômio. Eu vou ler só o versículo 1 e 2. Se eu ler todo, depois se você quiser ler, pode ler, tá bom? Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por ela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, tá? E lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem. Aqui, na minha tradução, diz repúdio, porque a Ara Almeida revista e corrigida. Agora, na atualizada, diz, lhe dará por escrito de divórcio, tá? Não é a questão de repúdio, é divórcio, escrito de divórcio. E o verso 2, se ela, pois, saindo de sua casa for e se casar com outro homem. Então ela pode sair de casa e se casar com outro homem. Mas vamos para mais um texto? Vamos lá? Vamos para mais um texto. Mateus 5:31. Olha o que diz. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Em outra tradução, de divórcio. Tem algumas que traz de repúdio. Repúdio está errado. Divórcio. Então você vai ver Marcos 10:4, ainda mais um, para a gente partir para a interpretação dos textos. Marcos capítulo 10, e o versículo de número 4. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Note, Moisés não permitiu repudiar. Moisés permitiu carta de divórcio, tá? Mateus 5:31 e agora Marcos 4:10. Veja por que isso. Por causa de Marcos 10 e versículo 2. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, olha bem, é lícito ao homem repudiar, olhe bem, ou deixar sua mulher? É lícito? Mas ele respondendo lhes disse, o que vos mandou Moisés? Moisés permitiu, olha o que eles fazem, dar carta de divórcio e repudiar. Não, é carta de divórcio. Então os fariseus estavam tentando Jesus. E aí ele diz, isso por causa da dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Tá certo? Bom, então em Deuteronômio 24, versículo 1 e 2, Mateus 5:31 e Marcos 10:4, vemos uma mulher divorciada saindo feliz com a assinatura consensual do seu marido, que é a carta de divórcio, com liberdade
para casar-se de novo. Veja bem, quem casasse com ela não cometeria adultério. Podem dois textos bíblicos se contradizer? Não tem como. Dois textos bíblicos não podem se contradizer. Jesus queria realmente contradizer a lei que veio cumprir? Ou não? Jesus não poderia contrariar aquilo que ele veio cumprir. Como se explica isso, então? De Deuteronômio 24:2. E saindo de sua casa, poderá ir e casar-se. Tá bom? E casar-se de novo. Bom, por falta de um pouco de conhecimento, só um pouco, nós estamos cometendo muitos erros. Por exemplo, o texto de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 1, diz que o ministro seja irrepreensível e marido de uma só mulher. A ideia que nos vem à mente já nesse texto é que aquele que se casou depois de um primeiro casamento não pode ser ministro, não pode ser pastor, não pode pregar, semelhantemente à mulher. Outro texto de Lucas, capítulo 16, versículo 17 e 18, vai marcando aí, nos diz que todo aquele que repudiar sua mulher, note, repudiar sua mulher e casar-se com outra, adultera. O que repudiar e casar-se com outra, adultera. Não é o que dar carta, é o que repudiar. Os fariseus, por sua vez, perguntaram a Cristo se era lícito ao homem repudiar sua mulher. Marcos 10:2. A resposta de Cristo foi revelacional. O que mandou Moisés? E eles responderam: Moisés permite dar a carta de divórcio, que no grego é apostasion, que é, e repudiá-la é apulose. Marcos 10:4. Então são duas coisas diferentes: divórcio e repúdio. Quando a gente olha para isso aqui, quando a gente olha para essa questão, a gente vai ter que entender alguma coisa. Por outro lado, já o texto de Deuteronômio 24:1-2 que nós lemos, nos diz que a mulher que recebia a carta de divórcio podia ir e casar-se com outra. A Bíblia fala de um só divórcio. Jeremias 3, versículo do 8 ao 18, fala de um divórcio com Deus. Esse é o divórcio bíblico que ela fala, do divórcio com Deus. Anota, compartilha aí, veja. Agora vamos por outro lado da questão. As duas palavras, carta de divórcio e repúdio, são duas palavras completamente diferentes e sempre na Bíblia estão separadas uma da outra. O problema é que em algumas traduções feitas incorretamente deram-lhe o mesmo sentido, divórcio. Assim, lemos os textos como esta interpretação, por exemplo: o que se casa com divorciado comete adultério. Veja, mas não é assim. As duas palavras são completamente diferentes, mas nem todas as versões estão adulteradas. A palavra grega para repúdio é apoluse, do radical apoluo. Bom, e a palavra grega para divórcio é apostasion, que quer dizer carta de divórcio, e apostasion quer dizer também da raiz de conta paga. Bom, uma conta paga que dava liberdade para a mulher voltar à casa dos seus pais. Por quê? Porque se o marido está assinando uma carta dizendo que a conta está paga, automaticamente a mulher não tinha mais nenhum compromisso com ele e nem ele com a mulher. Então isto é
divórcio no original grego é conta paga, tá? Liberdade. Agora o repúdio é também o termo é também o tempo e primeiros, tá? Tomar outra atitude, apolu, significa deixar de lado. Veja, enquanto que apostasion está falando de carta, de divórcio, de liberdade, apolu, que é a questão do repúdio, significa deixar de lado, abandonar, tomar outra atitude, deixando de lado a primeira, sem negociação. Isso é repudiar. Era o homem ter a mulher dentro de casa, não respeitá-la, não suprir as suas necessidades com alimentação, com roupa, deixá-la dentro de casa, sem lhe dar a verdadeira atenção. Então, era repudiar. E Deus abomina não o divórcio. Deus abomina o repúdio. Por quê? Enquanto a mulher está sendo abandonada, enquanto a mulher está sendo deixada de lado, ou o homem está sendo deixado de lado, ou abandonado dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, isso é repúdio, e Deus abomina o repúdio. O repúdio é também o tempo e o estado entre a separação e o ato de receber a carta de divórcio. Por quê? Todos os casais que se separam, eles começam com esse repúdio, com esse abandono, com esse deixar de lado, quando não tem mais conversa, não tem mais respeito, quando não se conversa e se grita, isso é repúdio. Quando dormem em camas separadas, quando já não tem mais prazer em estar junto, isso é repúdio. Isto era o que os homens faziam geralmente ao aborrecer a sua mulher. E como foi o caso do esposo da mulher samaritana, que ainda estava preso a seu marido, conforme a revelação de Cristo em João capítulo 4, aquela mulher estava presa ao seu marido, ela não tinha carta de divórcio. Por quê? Jesus disse: tiveste 5 e o que tens não é teu. Por quê? Porque aquela mulher não tinha recebido carta de divórcio. Ela estava separada, mas ligada ao marido pela lei. Então havia um estado civil em Israel, que era uma assinatura de um contrato. Então um contrato só pode ser quebrado por outro contrato, que tem que invalidar o primeiro. Era comum os homens desprezarem sua esposa e casar-se com outra, ficando aquela mulher presa à sua lei. A mulher não podia se casar, mas o camarada já arrumava outra mulher. Quer ver? Hoje em dia não tem homens que têm mulheres fora e não trata bem a mulher que está dentro. Então a mulher ficava presa. O que aconteceu com Moisés dando carta de divórcio não era nem por causa dos homens, era por causa das mulheres. Porque até hoje tem assim, gente, eu sou pastor. Eu recebo ligações de mulher de pastor que apanham, mas que não pode sair porque tem essa ideia que o inferno vai engoli-las. Tem maridos que são traídos pela esposa, mas não se separam. Eles preferem dormir separado porque tem um ministério, tem uma imagem a zelar. Pare para pensar aonde nós chegamos. Muitos tomavam atitude especialmente porque eram razões financeiras. Sabiam disso? A lei judaica que ordenava o divórcio não era cumprida em Deuteronômio 22, 24, 1 e 2, porque custava para o marido um alto preço. O repúdio era uma aparente saída, mas escravizava a mulher. Então, para se separar, até hoje, quem se separa e procura o divórcio, tem partilhas de bens. Então, o marido geralmente vai perder a maior parte, e isso já acontecia.
Então essa saída aparente. Então Jesus veio defender e cumprir a lei. Aquilo que não era cumprido ensinava a fim de libertar a mulher ou o homem do jugo de escravidão, do repúdio. Então a gente precisa parar para pensar se nós estamos realmente ensinando as pessoas certo ou não. E aí você tem que pensar comigo. Como é que está hoje a vida? Vamos lá? Vamos pensar comigo hoje? Então, quando a mulher escrava, repudiada, sem direitos, sem nenhum tipo de recurso para sobreviver, deveria ter a carta de divórcio liberada para casar-se de novo com outro homem, de Deuteronômio 24:2, o repúdio jamais lhe daria esta carta em suas mãos. Em Mateus 5:32, está aí as referências, o pastor Ivaldo colocou, Jesus utilizou as duas palavras várias vezes e proibiu o repúdio definitivamente, dizendo que aquele que casar-se com a repudiada e não com a divorciada, aquele que casar com a repudiada cometia adultério, forçando seus inquiridores a tomarem em conta a liberdade e a monogamia. Gente, pare para pensar. Como é que alguém vai cometer adultério com alguém que não está mais casada? Como é que vai existir? Porque adultério é relacionamento sexual entre uma pessoa solteira e uma pessoa casada. Ou duas pessoas casadas fora do seu laço conjugal. É adultério. Então, como é que alguém recebe uma carta de divórcio e a pessoa casa e está em adultério? Como pode ser isso? Porque a palavra adultério, adulterar, é falsificar aquilo que é legítimo. Então, se a pessoa é casada no papel com uma, ela não pode ter relacionamento com outra, porque ela está adulterando a legitimidade do contrato. E eu espero que esse pequeno detalhe venha nos ajudar a entender o que realmente a Bíblia diz. Por que isso, pastor? Porque eu conheço pessoas que estão embaixo de um jugo tão terrível, e que tem gente colocando mais jugo. O marido já largou, já está com outra, e tem gente dizendo, vamos fazer uma campanha para ele voltar. E aí ela não quer dar o divórcio, porque diz a Bíblia que se ela casar de novo, ela vai estar em adultério. Não está. Vamos parar com esse negócio de fazer campanha para a pessoa que já está com outra tendo filho voltar. Vamos parar com esse negócio de fazer campanha para que a mulher que largou o marido, está com outro, morando em outra casa, voltar para ele. E a gente fica pressionando as pessoas a um jugo que não existe. Pastor, mas o que Deus uniu, o homem não pode separar. Ei, desde quando, me diga onde é que está na Bíblia que a família é um projeto de Deus? Desde quando? Não está isso na Bíblia. A primeira família foi projeto de Deus. E se família, como estou dizendo, é projeto de Deus, então Moisés quebrou. Por que ninguém fala que Moisés casou duas vezes? Casou com a filha de Jetro e depois casou com uma africana. Por que ninguém fala isso? E se você ler Números, você vai ver que Jetro veio com a esposa falar com Moisés, a esposa ficou fora, os dois entraram dentro da tenda, e depois Jetro foi embora com a sua filha, e Moisés casou com uma africana. Por isso Arão e Miriam se levantam contra ele, por causa da esposa africana que ele tinha tomado. Por que ninguém fala isso? Por que ninguém fala de Jacó, que teve 5 mulheres? Por que ninguém fala de Abraão? Me diga, gente,
Pastor, mas o que eu estou falando para vocês verdades. Isso não é apologia ao divórcio. Isso é para libertar pessoas que casaram errado. Porque Deus não escolhe mulher para ninguém. Deus tem mais do que fazer. Deus não escolhe homem para ninguém. A única coisa que Deus disse foi só para Adão. Não é bom que o homem esteja só. Porque depois a gente vai ver eunucos na Bíblia. O que é eunuco? Eunucos são homens que decidiram não se casar. E para eles é bom ficar só. Paulo disse assim, ó, aos solteiros eu aconselho que fiquem como eu. Paulo estava dizendo para que os solteiros não se casassem. Então, se casamento tem a ver com salvação, Paulo está quebrando também princípios nos seus ensinos. Então, só vai existir adultério se uma pessoa casada não estiver separada no papel e ter relacionamento com outra pessoa. Agora, vamos parar de fazer as pessoas sofrerem. Gente, o marido bate na mulher e ela é obrigada a ficar casada. O homem é traído pela mulher e nós estamos obrigando ele a ficar casado porque o que Deus uniu não separe, porque é só a morte. Gente, mas nós sabemos que existe morte física e morte espiritual. Um homem que trai a sua esposa, o amor dele por ela já não morreu? Uma mulher que trai o marido, o amor dela pelo marido já não morreu? Diga para mim. Agora, Deus nunca uniu pessoas, a preocupação de Deus não era unir pessoas, Deus une propósito. E quando o propósito se rompe, então para que ficar junto? O nosso problema é que nós estamos querendo unir o que Deus nunca uniu. Veja, a pessoa está na igreja. Na igreja, ela casa com alguém que não é crente. Deus uniu? Aí a gente fala que Deus uniu, não separe o homem. Agora estão ensinando aí que se a pessoa se separar e casar de novo, vai para o inferno. Então quer dizer que o casamento é apetrecho para a salvação. Então é por isso que tem um monte de gente que está usando uma máscara em cima da máscara da proteção embaixo da máscara do coronavírus. Eu, Ivanil. Veja, Ivanil. Eu tratei de um caso, gente, de um presbítero que dirigiu uma igreja e fazia 14 anos que ele não conversava com a esposa, não tinha relação com ela, ameaçava matá-la. E eu fui conversar com ele. Eu tive que tirá-lo da igreja. E eu fui atender no meio do mato. E ele era considerado o mais santo. Sabe qual foi o meu conselho a ele? Eu, como pastor, tive que fazer isso e me doeu o coração. Para que vocês estão juntos? Por que não se separam? Sabe qual era o problema? As terras, os bens. E eu tive que dizer, na situação que vocês estão, vocês perdem a salvação. Por quê? Porque se um leito for manchado, a oração não é respondida. E pare para pensar, só existe 2 lugares sagrados. É a cama do casal e a mesa da comunhão. Mas se a cama ou o leito for manchado, então não existe comunhão na mesa, gente. Mas eu estou sentindo tristeza, porque tem pessoas que entram na página e vêm querer questionar. E hoje só faltou falar que eu não entendo de Bíblia nenhuma. E que Deus mostrou para ele que ele vai fazer um vídeo falando sobre casamento. O que ele vai dizer? Quem se separa vai para o inferno. Então, eu quero abrir a sua mente para essa questão. Quem casar com a repudiada comete adultério. Mas quem casar com a divorciada não comete adultério. Quem casar com o repudiado é aquele que está com o papel que ainda não se separou. Então está em adultério. E eu não tenho medo de falar isso. Mas a hora que dá a carta, o divórcio, então ele está livre para seguir a vida. Gente, Deus é maior do que tudo isso. E as pessoas estão fazendo do casamento, estão forçando pessoas a viver embaixo de um jugo.
que não tem mais jeito. Mas o divórcio não é a primeira saída. Um jovem numa sala de aula me perguntou: pastor, eu não aguento mais a minha mulher. Está dando tudo errado. E isso foi em 2015. Não dá mais, eu vou me separar. O que o senhor me diz? Eu disse: você tem quantos anos de casado? 4. Então volta daqui a 16 anos. Casado até hoje. Está dirigindo igreja. Então não faça apologia à separação, mas eu faço apologia à liberdade. Porque uma mulher não merece ficar com um homem que lhe humilha, que lhe xinga, que seja grosso, que maltrata, que casou e gosta de andar como um solteiro, que vai para as baladas e deixa ela com filhos, que sai e não dá atenção. Uma mulher não merece um cara desse. E geralmente esse tipo, essa raça desses machistas miseráveis, são os que mais pregam sobre essa questão. Eles oprimem a mulher dele e quer que todo mundo oprima também. Veja, eu trabalhei num campo e eu sempre dava presente para minha esposa. Eu me lembro que eu estava na Bahia, em Cansanção, Apóstolo de Jeová de lá. E faltavam 3 dias para o Dia dos Namorados. Eu fui numa papelaria, mandei embalar um urso e paguei o Sedex. A viagem do presente custou 3 vezes mais do que o presente, mas o presente chegou. Aí, de repente, a moça que me atendeu disse: mas existe homem desse jeito? Mas quando o presente chegou na minha casa, que eu estava em viagem, o pastor que me pastoreava disse: para a mulher tem que dar escova para lavar roupa. Não deixava a mulher pôr uma calça, não deixava a mulher usar pintura, não deixava a mulher usar brinco, não deixava, tratava a mulher assim como escravo, gritava com ela. Arrumou uma bonita loira de um salão, largou a mulher e picou a mula. Está lá dirigindo igreja. Mas era grosso. E isso não pode acontecer. Isso não. Eu conheço homens assim. Eu lido com gente. Eu não sou pregador de modinha de internet para fazer fã. Eu não sou. A gente aconselha a gente. Sempre. E o que mais tem são casais que aparentemente estão felizes, mas quando você vai conversar com eles, não tem prazer na união. E nós viemos usando o texto dizendo: se separar e casar está em adultério, não pode. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos sentar e aconselhar, sim. Mas quando não dá mais jeito, tem casal que não se separa por causa da casa. Vão para o inferno os dois, vão perder tudo e não tem vida com Cristo. Então, a gente precisa entender. Vamos abrir a nossa mente. Novamente, não estou fazendo apologia, não estou mandando separar. Mas eu não posso obrigar uma pessoa a ser escravo de outra pessoa, porque ninguém é dono de ninguém. Eu já aconselhei um casal que ele era bem de vida, ela era pobre. Ela dormia num colchão no chão da casa e ele dormia no quarto com ar-condicionado. Mas os dois iam para a igreja. Os dois faziam uma obra, gente. E ela presa, porque não tinha para onde ir. Eu falei: filha, vai estudar. Cursa alguma coisa, você é inteligente. Ela começou a fazer faculdade de psicologia. Cascou fora, meu irmão. Se mandou, porque ninguém é obrigado a ficar embaixo de um jugo e não ser feliz, porque Jesus nos chamou para a liberdade, para ter uma vida plena, vida abundante. Então, veja,
Até num dos profetas menores diz que Deus abomina o repúdio. Tem Bíblia que está lá, abomina o divórcio. Não, Deus abomina o repúdio. Deus não quer que ninguém trata ninguém mal. Porque a partir da hora que um homem trata uma mulher mal, uma mulher trata um homem mal, eles estão quebrando o primeiro de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então um casal que não se ama está fora de um propósito de Deus. Então é melhor que se separe. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver acordo, se não houver propósito, se não houver uma visão. Não tem como. E aí a Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Eu concordo com a Bíblia, é melhor serem dois. Mas não pode ser três. É dois. Mas uma vez que há uma separação, a pessoa está sozinha. Pastor, mas o senhor leu um texto aí de Timóteo que o bispo tem que ser marido de uma mulher. Não é só o bispo, o diácono também. Não só o diácono, o auxiliar, o cooperador e o homem da sociedade também. Mas no texto não diz assim, ó, ele não pode ter o segundo casamento. Não, não pode, ele tem que ser durante toda a sua vida marido de uma mulher mesmo. Agora, se o cara se separa, a ex é mulher? Não, ex é ex. É ex, é ex. Então a mulher que ele está deve ser a única dele. Ó, o apóstolo aí, acompanha muitos casais. Pense quanta coisa horrenda a gente encontra. Mas tem gente que vem dizendo que Deus vai mudar. Gente, Deus tem mais o que fazer do que se meter em casamento dos outros. Deus não vai vir na minha casa se o meu casamento estiver ruim e fazer. Deus não se mete, não se meteu no casamento de Moisés. Ele não se mete. E ninguém sabe o que Moisés falou. E quando Arão e Miriam se meteram no casamento de Moisés, Deus meteu a lepra em Miriam. Então a gente precisa acordar para a vida, pessoal. Eu sou professor de teologia, formado em bacharel. Eu tenho uma escola própria, eu sei o que eu estou falando. Eu conheço de termo. Apostasion, carta de divórcio. Apoluo, abandono, desprezo. Então nós precisamos entender. E outra questão: o casamento é um contrato assinado na terra. Tudo que ligares na terra. Então não tem esse negócio de ficar morando junto e estar casado, não. Ele tem que ligar na terra por meio do contrato, que é chamado da certidão, que é um contrato que é registrado em cartório. Mas quando ele se separa, o papel tem que ir no cartório para anular o primeiro. Certo ou errado? Então o casamento é um contrato que liga na terra. Mas quando se desliga na terra, então no céu também é desligado. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. E Paulo diz que a mulher está presa à lei. Que lei é essa? Do contrato, enquanto o marido estiver vivo. Agora, pasme que ninguém nunca leu sobre o que o Paulo falou em Coríntios 7. Paulo diz assim, ó, que se a mulher crente tiver um marido não crente, e este quiser ir embora, deixe ele ir. Sabes tu se vai salvar o seu marido? Paulo está dizendo, se o marido for um empecilho e quiser ir embora, o termo deixe ir embora, deixe ir embora, deixe ele ir. O termo é da carta de desquite de divórcio, deixe ele ir embora, porque você não sabe se vai salvar o teu marido. Olha, o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, Malaquias 2,16. Não é divórcio. Aí está escrito exatamente repúdio. Aí nós ficamos, meu Deus do céu. Eu sei que eu vou apanhar um monte. Vai ter um monte de gente santarrão, teólogos, que vai vir combater, mas eu quero provar na Bíblia, eu quero provar de original. Não vem dizer não, porque pega umas traduções tudo falsificada aí e vem para cá querer vomitar no meu vídeo. Então tem gente que cuida de casais. E outro problema é que nós criamos também
a ideia de um casal de família perfeita. Não existe casal perfeito, não existe família perfeita. Não existe isso, mas nós queremos fazer com que os casais sejam perfeitos. E com isso a gente coloca sobre eles um jugo tão pesado. Vocês sabem que por que existe a lei da Maria da Penha? A lei da Maria da Penha existe para proteger as mulheres que são oprimidas pelos seus maridos. Pastor, se o senhor souber que um marido abate numa mulher sendo cristão, o que o senhor aconselha? Eu mando ela denunciá-lo na polícia, para que seja colocada medida restritiva. Eu, como pastor, eu não consigo ver uma mulher sofrendo na mão do macho, que de macho não tem nada. Eu não consigo ver um homem sofrendo na mão de uma mulher, que de mulher não tem nada. Eu não consigo. Eu não consigo ter essa ideia de uma casa onde duas pessoas dizem que estão bem, quando não respeitam um ao outro. E eu preciso que você entenda isso. Que, deixa eu falar uma verdade para você. Se você não respeita a sua mulher, se você não a trata bem, se você a chama de bruxa, se você a chama de gorda, se você a chama de desengoçada, e vai usando todos esses palavrão, você sabe que você está ferindo ela demais, está causando nela uma ferida tão grande. Então dá uma carta, manda ela embora ser feliz longe de você. Se você fala que o seu marido está velho, barrigudo, tem bafo, tá careca, você só vê defeito, o primeiro ponto para o repúdio, o apolão, é exatamente quando você começa a ver defeito demais na pessoa que está com você. E então solta-se palavras terríveis. Isso vai se causando afastamento. E com o afastamento vai surgir o divórcio. Pastor, o senhor já assistiu Quarto de Guerra? Já assisti Quarto de Guerra. O senhor já assistiu Prova de Fogo? Já assisti Prova de Fogo. Mas aquilo aqui deu certo para um ou para outro. Não vira regra de fé, não. Tá certo? Porque nem para todo casal a prova de fogo funciona. Nem para todo mundo vai funcionar. Porque nós precisamos entender que a verdade é que onde nós moramos, no país que nós moramos, a cultura ainda é machista. Por isso que existe a Lei Maria da Penha. A cultura ainda é machista, por isso que tem o Dia da Mulher. A cultura ainda é racista, por isso que tem o Dia do Índio, Dia dos Negros e Dia de Criança. Agora, por que não tem o Dia do Homem? Porque o homem é machista por si só. Então nós precisamos cuidar, gente. Olha, aí ó, pastor de suicídio porque não aceitava o divórcio por traição da mulher. Passou por psicólogo e está no novo casamento há 17 anos. Tá vendo aí? Mas e se tivesse no primeiro casamento? Será que ele estaria bem? Então entenda, não é apologia à separação. Mas leia com carinho Deuteronômio 24, 1 e 2. Os versículos que foram citados aí. Leia com muito carinho. Procure descobrir o que é apostasion no grego e apolu. Apostasion, carta de divórcio, que é uma conta paga. Apolu é deixar de lado, é abandonar, tomando outra atitude, deixando de lado a primeira, sem uma negociação. Eu conheço pessoas. Que no quintal tem 2 casas. O marido mora na frente e a mulher no fundo, mas são casados. No papel, mas não vivem junto.
há um caso duplo de repúdio, o marido e a mulher. Então você não precisa fazer isso. Pastor, quantas vezes uma mulher pode se casar? Deixa eu ler aqui para ver se tem alguma base bíblica. Talvez você nunca leu isso. Talvez você nunca leu, nunca parou para ler isso aqui. Mas eu vou te mostrar. Olha. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, ele fizer escrito de divórcio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra de Israel teu Deus, por herança. Olha, 3 casamentos, mas não podia voltar. Para pensar nisso. Dois casamentos, não poderia voltar para o mesmo marido. E a gente fica fazendo campanha de oração para a pessoa que deixou a mulher, já está com a segunda e nós queremos que ele volte. Deus nem aceitava isso. Gente, o que nós estamos fazendo da Bíblia? Já vou dizer para você, nós estamos pegando textos isolados para formular uma ideia que nos foi passada de uns pregadores machistas, sem coração. E sabe por que alguns pastores não querem ver a tua felicidade? Porque eles são infelizes. Eles não têm coragem de assumir. Porque o seu ministério, a sua posição é muito grande. Então tem que ficar nesse... É claro que eu sei que virou uma vergonha o divórcio. As pessoas estão se separando até porque às vezes frita um ovo. Não. Divórcio é a última coisa. Tem que se fazer de tudo para salvar. Agora tem uma questão errada. Nunca lute pelo seu casamento. Nunca lute. Lute pelo seu cônjuge. Porque às vezes fica lutando pela instituição, casamento, e esquece de lutar pela pessoa. Se você acha que vale a pena, lute pela pessoa. Mas não lute pelo casamento, lute por ela. Porque a maioria estão mantendo o casamento no papel. Mas já abriram mão. Não vou muito longe. Esse ano eu sentei para conversar com um casal, fiquei assustado. A mulher disse para todo mundo, chorando, não amava mais, não queria mais, porque ela não tinha um homem em casa. Mas todo mundo forçando a permanecer, obrigando, oprimindo uma mulher nova de 24 anos, a cara de velha, porque o seu casamento lhe aprisionava isso. Gente, eu falei 1h15 aqui. Eu sei que muitas pessoas vão criticar isso aqui. Por isso foi colocado todos os versículos de referência. Mas lembre-se bem, só critique o vídeo se você me mostrar na Bíblia pelo menos 7 dos heróis da fé que tiveram só uma mulher e ficaram com ela para sempre. Tá? Prove isso para mim. Pastor, mas Deus permitia? Não, Deus tolerava. Não é que Deus tolerava. Porque Deus sempre foi tolerante.
Exato. Mas, apóstolo, se não houver concordância, a ruptura vai ficar cada vez maior. Então, qual é a solução para evitar a separação? Olha como eu sou doido. Tinha uma irmã na minha igreja que ela falava muito mal do marido. Aí eu fui visitá-lo. O marido era um amor de pessoa. Eu percebi que o errado era ela. Todo sábado ele ia para o baile. Ele chegava em casa cansado e ela tacava pregação no rádio. Ele não conseguia nem assistir o jornal. Eu prestei atenção naquilo porque eu sou muito observador. Depois ela foi para o culto e eu disse: irmã, a senhora quer ganhar o seu marido? Quero, é o que mais quero. Eu disse: quer mesmo? Quero. Então não ligue mais o rádio quando ele chegar. Deixa o rádio o dia todo ligado. Quando ele chegar, desliga. Deixa ele ter a liberdade de assistir o jornal dele. Pastor, isso é do demônio. Não, do demônio não é. Deixa ele assistir. Ele é o marido da casa. Ele trabalha, a senhora não. Deixa ele. Pastor, mas ele gosta de ir no baile. Ela é crente. Por favor, entenda. Eu disse: e por que a senhora não vai com ele? Pastor! Eu disse: é seu marido. A senhora deixa ele passar a noite toda no baile dançando com outros e a senhora fica em casa chorando as pitangas? Vai com ele. Posso? Eu sou teu pastor. Só não vai beber e não dance com outro homem. Dance só com seu marido. Ela foi um sábado com ele, nunca tinha ido. Foi o segundo sábado. No terceiro ele chegou e disse: hoje tem culto? Tem. Então eu vou na igreja com você. Ele foi e aceitou Jesus. Estou falando de fato que comigo aconteceu. Mas outros pastores iam me matar, mas eu tive que tomar atitude. Gente, eu já fiz tanta coisa para salvar casamentos. E até hoje eu só aconselhei um a se separar. Porque eu sou a favor da família. Eu não sou mundano. Então qualquer um que lê as postagens vai achar assim: esse pastor é mundano, não sabe o que fala. Como veio um no Face e disse que eu precisava estudar teologia numa faculdade que ele ia me indicar. Mas será que a faculdade dele ensina essas coisas? Porque o conhecimento liberta. Então o que eu mostro nesse vídeo é libertar a sua mente. Se você vive bem, não oprima quem vive mal. Mas se você vive mal, não maqueie o seu relacionamento. Porque o teu leito está manchado. Tua oração não é respondida. Tua vida espiritual vai descendo cada vez mais, até você chegar na ruína. Então ainda há tempo. Salve a pessoa que você ama. Lute sim por ela, enquanto ela está com você. Respeite, trate bem, aprenda a servir, para que seja servido. Entenda os seus limites, porque a vida de solteiro acaba quando se casa, então o casado tem que cuidar das coisas do mundo para agradar a mulher. Então, por favor, tenha um comportamento de mulher casada. Você não tem mais contatinhos, você não tem mais amiguinhas solteiras, e você é um homem casado. Você não é mais o boyzão da rua, que sai sozinho e chega a hora que quer. Você agora presta conta, porque é casado. Então nós precisamos entender que, os dois só são uma só carne no momento do relacionamento sexual. Porque o homem adentra da mulher. É isso, literalmente, uma só carne. É isso. Eles têm a capacidade de se fundirem e se misturar um no outro. Isso é uma só carne. E Paulo disse assim que um homem não pode esmurrar a mulher, porque eu não posso esmurrar a minha própria carne. Então eu não posso repudiar, tratar mal, abandonar a minha própria carne. Antes eu tenho que alimentá-la. E Paulo está falando de casamento, de vida de relacionamento. Eu espero que
os seus amigos. Curta esse vídeo. Esse vídeo é da escola. Essa página é da nossa escola. Os nossos cursos estão disponíveis. E eu espero que você entenda que a nossa intenção não é fomentar separação e divórcio. Não é libertar as pessoas que o seu cônjuge já foi embora. E os profetas mentirosos ficam dizendo que está vendo ele voltar. Não acredita nisso. Esse vídeo é para você alertar pessoas que vivem uma vida de aparência miserável. E que as pessoas ficam obrigando eles a não serem felizes. Esse vídeo é para você que está bem melhorar. Porque a guerra bate e começa dentro de casa. Então, quando começar a acontecer o repúdio, acorde. Porque ele é o passo para o divórcio. Então, não permita que o repúdio entre na sua casa. Não permita que isso aconteça na sua casa. Jamais. Então, desperte com esse vídeo. Se você perceber que está tendo um afastamento, um distanciamento, um abandono, acorde e diga: eita, o repúdio está batendo na minha casa. E o repúdio é o que vai gerar o divórcio. Então não deixe isso acontecer. Porque o que mais está acontecendo é que estamos lutando contra o divórcio. O divórcio é só o efeito. A causa é o repúdio, é o abandono, é deixar de lado, tá? Isso é o divórcio, ele tem uma causa. Ninguém está hoje bem, amanhã está separado, não. Então começou o repúdio. E ele vai esfriando até a corda estourar. Então quando a corda estourar, a gente tem que ajudar as pessoas a viverem e não permitirem que elas morram e sofram. Eu quero que você entenda isso somente. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Que o seu lar seja próspero. Que o seu relacionamento seja frutífero. Que os seus filhos em volta da sua mesa sejam como plantas de oliveiras ao redor da tua casa. O meu desejo é que o repúdio não domine o seu relacionamento para não gerar o divórcio e a separação. O meu desejo é que você se volte para a palavra e seja um detector daquilo que está acontecendo. E pare com essa história que o diabo não tem família e quer destruir a sua. Ele não está nem aí para a tua família. Ele está aí para você. Ele quer destruir você. Então você preste atenção nos detalhes. Quando você perceber que há um abandono, é o repúdio. E Deus abomina o repúdio. Tá certo? É o repúdio que Deus abomina e não é o divórcio. Porque o divórcio é só o efeito. Então Deus abomina o repúdio, porque enquanto está entrando para o lado do repúdio, tem como consertar, tem como arrumar, tem como rever, tem como pedir perdão, tem como dar continuidade. O problema é que depois que se separa, então, por favor, avise todo mundo que nós não somos a favor da separação. Beleza? Nós não fazemos apologia a isso. Avisa aos menos avisados que nós não somos mundanos nem liberais. Nós somos muito sérios na questão de Bíblia. Beijo no coração, essa é a página da CTPOL. Curta aí, não tem como pôr para compartilhar. Então você mande o link para o seu amigo que ele pode acessar, que é público, mas não tem como compartilhar. Um beijo no coração. Se vocês quiserem estudar, levar o núcleo teológico para a sua igreja, me chame. Entre em contato comigo, eu respondo a sua mensagem. Fique com Deus e até o próximo vídeo polêmico, se o Senhor nos permitir.